Oi, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje, nós iremos responder uma atividade referente ao assunto estudado na aula passada. Então, para isso, é necessário que vocês estejam com o livro em mãos, um lápis e uma borracha. Prepare aquele cantinho todo especial, bem silencioso, onde vocês possam assistir a aula e se concentrar. Vamos lá? Na aula passada, nós vimos a diferença entre clima e tempo e observamos que clima são as características de uma determinada região que se repetem por muitos anos. Já o tempo são características de um determinado dia que podem sofrer modificações em algumas horas. Então, o tempo atmosférico é aquilo que observamos no nosso dia a dia. São as características do tempo naquele dia. Já o clima são as características que observamos ao longo dos anos em um determinado lugar. Lembrem também que nós estudamos na aula passada sobre os mapas da previsão do tempo, como nós podemos ler esses mapas, de que forma eles são apresentados para nós, né? Onde são apresentados. Nós podemos ver esses mapas em jornais da previsão do tempo, né? Na internet, em diversos outros lugares. Então, hoje, nós iremos responder uma atividade referente a esse conteúdo, ao assunto estudado na aula passada. Se preciso for, assista a aula anterior, a aula da semana passada, para que vocês possam compreender melhor o conteúdo e assim responder a atividade. Então, vamos lá? Abram o livro nesse momento, na página 111. Observe aqui, página 111. Nós vamos observar aqui algumas paisagens e em seguida iremos escrever as características, escrever como está o tempo atmosférico nessas paisagens aqui representadas. Vamos lá! Observe aqui. Nós temos aqui representado 3 fotografias de 3 paisagens diferentes. O que nós podemos observar nessa primeira fotografia? Que é bem parecida com essa que está aí no livro de vocês. Nós podemos observar que o tempo está nublado, né, com algumas nuvens, bem característico para um dia chuvoso. Então, está bem característico para um dia chuvoso. Aí vocês vão escrever as características desse tempo atmosférico, que é a característica daquele dia. Não é a característica persistente por anos, é a característica daquele dia. Para isso, vocês vão dar uma pausa nesse vídeo, vão responder e em seguida retornaremos para fazer a correção. Mas antes, eu vou explicar aqui para vocês que após escrever como está o tempo atmosférico nesse momento, nessas fotografias, vocês irão observar esses símbolos aqui. Esses símbolos nós podemos encontrar muito nos mapas de previsão do tempo. Então, observando esses símbolos aqui, que estão com a letra A, B, C, vocês irão pegar essas letras, observar o tempo aqui, e ver qual desses símbolos melhor se encaixa nesse tempo. Por exemplo, nós temos aqui o Sol. Em qual dessas 3 fotografias o Sol está predominando, está aparecendo? Então, aí você vai vir aqui e vai colocar a letra A. Esse outro símbolo, o símbolo chuvoso, o tempo chuvoso, vocês vão observar aqui qual é o tempo que está chuvoso e colocar a letra B. E nesse outro símbolo, tempo nublado, com muitas nuvens,
vocês vão observar aqui qual é esse tempo e colocar a letra C. Entenderam? Mas tudo isso depois de escrever como está o tempo atmosférico em cada fotografia dessa. Então, podem pausar esse vídeo agora, respondam e depois voltaremos para fazer a correção. Voltamos. Vamos juntos fazer a correção? Então, vamos lá. Sei que vocês responderam. Nessa primeira fotografia, nós vemos uma paisagem com bastante nuvens, um tempo nublado, parecendo que vai chover, não é isso? Então, vamos ver aqui quais são as características desse tempo atmosférico. O tempo atmosférico está nublado, pois existem muitas nuvens escuras no céu. Então, esse tempo está nublado, cheio de nuvens escuras. E nesse outro tempo, nessa outra paisagem, aliás, como é que está o tempo? Está fazendo sol, né? O céu está bem azul, bem iluminado. Então, vamos ver aqui. O tempo atmosférico está ensolarado, pois predomina a luz do sol e não há nuvens no céu. Então, aí nós já vimos o tempo nublado e o tempo ensolarado. E nessa terceira fotografia, qual o tempo que predomina aqui? O tempo chuvoso, o tempo atmosférico está chuvoso, pois predomina muitas nuvens escuras no céu, está chovendo e há pouca luz solar. Muito bem, aqui nós já colocamos as características desses três tempos, dessas três fotografias. Vocês podem pausar o vídeo mais uma vez e fazer a correção do que vocês escreveram aqui, tá bem? Em seguida, nós iremos agora observar esses símbolos que sempre estão presentes nos mapas de previsão do tempo, observar esses símbolos e distribuir entre essas três imagens. Elas vão estar distribuídas de forma que se relacione com o que está sendo representado na imagem com aquilo que nós escrevemos. Por exemplo, o símbolo do Sol. O Sol representa um tempo ensolarado. Então, em qual dessas três eu irei colocar o símbolo do Sol? Ou melhor, nós vamos distribuir, observando aqui, e depois de observarmos essas paisagens e o que escrevemos, nós iremos dizer qual desses símbolos melhor representa essas paisagens, ok? Então, como já começamos aqui e acabou aparecendo o primeiro, na primeira fotografia, então nessa primeira fotografia, o que apareceu aqui foi a letra C. A letra C representa esse tempo nublado, essa nuvenzinha que está representando o tempo nublado. E nessa segunda paisagem aqui, nessa segunda fotografia, qual é o símbolozinho que representa? A letra A, do tempo ensolarado. Muito bem. O tempo ensolarado está presente aqui nessa segunda fotografia. E na terceira fotografia, o tempo chuvoso, que nós podemos ver aqui. O tempo chuvoso, aqui está chovendo bastante. Então, assim fica distribuído o quê? Na primeira fotografia, o símbolo que representa esse tempo que estamos vendo aqui é a letra C, que é o símbolo do tempo nublado. Na segunda fotografia, o símbolo que melhor representa é o símbolo da letra A, do tempo ensolarado. E na terceira fotografia, o símbolo que melhor representa é a letra B, o símbolo de tempo chuvoso. Olha aqui, podemos ver as nuvens com a chuvinha. Muito bem, conseguiram responder direitinho? Estão de parabéns. Isso significa que conseguiram compreender muito bem o assunto. Então, vamos avançar mais um pouquinho? Vamos lá. Aí na página 111, nós podemos observar as tecnologias na previsão do tempo. De que forma é produzida a previsão do tempo atmosférico?
Como é que essas pessoas sabem que amanhã vai chover ou vai fazer sol? Existem diversos instrumentos que são utilizados para que seja produzida a previsão do tempo de um determinado lugar. E aí vocês podem observar aqui na página 112 alguns desses instrumentos e na página 113, que é o que iremos estudar hoje. Queremos dar uma olhadinha hoje, né? Na aula passada nós já estudamos sobre clima e tempo atmosférico. Hoje nós vamos ver como é que essa previsão do tempo ela é formada. A previsão do tempo é produzida por meio de um processo que envolve o uso de diferentes tecnologias. Foi o que nós vimos lá. Diferentes tecnologias que se unem umas às outras para ser formada a previsão do tempo. Então, vamos observar aqui. Olha aqui. Aqui, vocês podem observar no livro de vocês, na página 112, nós temos aqui um balão meteorológico, que coleta dados atmosféricos no céu. Os dados sobre as condições do tempo atmosférico, como direção e velocidade dos ventos, são coletados por meio de instrumentos de captação, entre eles os balões atmosféricos, como mostrado nessa foto, né? E o que eu mostrei aqui, olha só, aqui nós temos um balão meteorológico. Esse balão, ele coleta dados na atmosfera, ou seja, lá no céu, né? Ele coleta esses dados. Aí é onde entra em cena os satélites. Os satélites, que são esses aqui, olha, ou parecido com esses, capturam e depois enviam imagens da atmosfera terrestre aos centros de processamento. Então, os satélites, eles capturam as imagens e enviam ao centro de processamento, onde será processado esses dados para se formar a previsão do tempo. Olha aqui, esses satélites, eles enviam esses dados para os centros meteorológicos. Né? Esses centros ficam localizados em alguns lugares e a partir daí é que se é formada a previsão do tempo atmosférico. No centro de processamento de informações, olha aqui, os dados obtidos pelos instrumentos de captação e também as imagens de satélite são processadas com o uso de computadores que utilizam programas e tecnologias bastante avançadas. Então, esses balões, eles coletam os dados, os satélites tiram as fotos, enviam para os centros meteorológicos. Esses dados são processados em computadores tecnológicos com diversos programas para depois chegar até nós, né? Essas informações chegar até nós. Ao interpretar as informações processadas pelo computador, o meteorologista elabora a previsão do tempo atmosférico. As previsões do tempo são divulgadas nos noticiários de televisão, em jornais e também pela internet. Meteorologistas são os profissionais que estudam a atmosfera terrestre e os fenômenos que nela ocorrem. Então, são os meteorologistas que estudam, né, a atmosfera terrestre. São eles que elaboram a previsão do tempo. Após passar por todo esse processo, chega até esses dados, chega até os jornais para ser informado para a população. Então, as informações contidas nas previsões do tempo podem ser utilizadas pelas pessoas para planejar diversas atividades do cotidiano, como a escolha de uma roupa adequada para as condições de tempo possíveis para aquele dia. Então, essa previsão do tempo ela é utilizada de diversas formas. Ela é muito importante para algumas pessoas e ela é importante para que nós possamos, né, programar o nosso dia. Porque já imaginou sairmos de casa e o céu está bem limpo, bem bonito, e quando estivermos em um determinado lugar começar a chover. Então, essa previsão do tempo, ela nos fornece, ela nos dá informações muito importantes, né, sobre como será o dia
quais são os fenômenos que podem ocorrer. Outra coisa também, a previsão do tempo ela é utilizada para grandes produtores, né? Pessoas que têm grandes plantações e precisam desses dados para poder desenvolver, para poder plantar, para poder colher, para ver o melhor dia, a melhor data, o melhor tempo, né? Para desenvolver determinadas atividades. Ok? Entenderam como é que acontece o processamento dos dados da previsão do tempo? Muito bem. Eu trouxe aqui um mapa que mostra a previsão do tempo no Brasil. Observem aqui esse mapa. Nesse mapa, nós podemos ver alguns símbolos que vimos anteriormente, que observamos anteriormente, aí na página 111. Esses símbolos, eles representam, né, a previsão do tempo atmosférico. E eles vão indicar se naquele local vai fazer sol, se é sol entre nuvens, chuva, apenas chuva, ou se vai ficar o tempo ensolarado. E aí, além disso também é distribuído aqui por cores, olha só, né? Nos locais onde vai haver mais chuva, esses locais mais escuros. Nesses locais mais claros significa que o sol vai predominar, bastante, olha só. E nessa parte mais escura é a parte que nos mostra, né, que nessa área onde está mais escura irá chover, né? Tem previsão de chuva. Entenderam o assunto? Conseguiram responder a atividade direitinho? Muito bem. Então, nós finalizamos a nossa aula por aqui. Deixo um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!